E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que a gente nem tá em abril ainda, mas alguns lugares, alguns animes novos da temporada de primavera de 2021 já começaram a ser exibidos. E um desses casos é a Funimation, que adiantou a estreia de Mars Red, que é um dos animes que vai estrear agora no catálogo deles, né? Um anime envolvendo vampiros com um tema bastante obscuro, guerra, né? Um anime de época muito interessante e visualmente atraente. Eu inclusive mencionei ele na minha lista de animes que as Fujoshis precisavam ficar de olho nessa nova temporada, e ele estreou agora então no dia 29, e eu vim aqui falar pra vocês, depois de assistir o primeiro episódio, o que eu achei, quais são as minhas primeiras impressões deles e minhas expectativas. Mars Red tá sendo produzido pela Funimation e o estúdio responsável é o Signal MD. Ele é uma adaptação de uma peça de teatro, se eu não me engano, de 2013, que depois foi adaptada para uma versão em comic e agora adaptada para uma versão de anime, uma versão animada. E ele vai contar uma história então que se passa lá em 1923, né? Ela é toda de época, todos os cenários são de época, tudo muito bonito, figurino, é tudo muito atraente. E a sociedade vive um momento onde eles aprenderam a lidar com vampiros, só que um número muito grande de vampiros tem começado a surgir de novo e aparentemente junto a isso, uma espécie de sangue sintético que tem proporcionado esse surgimento constante de novos vampiros. Então, para lidar com isso, o exército montou uma força especial que tá voltada a identificar, a rastrear e a lidar com esses vampiros que estejam escondidos pela cidade. E essa força especial, é óbvio, ela é composta principalmente por vampiros, porque não existiria nada mais fácil do que usar os próprios vampiros para rastrearem os outros. O primeiro episódio, ele é muito confuso e se tu não lê essa sinopse, tu não entende direito nada do que tá acontecendo ali. Nesse primeiro episódio a gente vai ver então uma atriz de teatro que ela sofreu um acidente e descobriram que ela era uma vampira e ela se transformou. Então eles estão investigando ela e durante esses diálogos a gente percebe várias coisas. Além de estarem investigando ela para descobrir quem transformou ela, onde é que tá o vampiro que transformou ela, eles também querem saber se ela pode se tornar útil para eles, se ela pode participar da força organizada deles e ajudar nessa tarefa de lidar contra os vampiros. Esse primeiro episódio não desenvolve a história de forma muito extensa, ele na real nem conta muita coisa pra gente, mas eles vão nesse primeiro episódio ter que lidar com essa questão da atriz, vão começar a investigar o que aconteceu com ela, até que chega um momento em que ela toma o próprio rumo, vamos dizer assim. Mas basicamente nesse primeiro episódio eles vão lidar com isso, que nem é um plot tão envolvente, ele é todo artistão, cheio de uma pegada muito poética em tudo que ela fala, porque ela tá presa aos acontecimentos antes da transformação dela. Então é isso que é legal nesse primeiro episódio. Por mais que ele seja muito confuso, ele se preocupa em te dar diversas informações sobre este universo, sobre como ele funciona pra gente entender dali pra frente. O comandante envolvido nesse caso, então, é o Maeda. Ele veio ali basicamente pra investigar esse problema com vampiros e ele vai acabar no final do episódio assumindo o controle da força-tarefa, o Code Zero, que é essa força especializada em rastrear e lidar com vampiros, formada também por vampiros. Então parece bem claro que a proposta desse primeiro episódio é introduzir a gente a esse universo e entregar pra gente algumas informações, mostrar alguns personagens e personagens que vão ser ponto-chave pro desenvolvimento da história, né? Então a gente tem o Maeda, a gente tem o Nakajima, que é o responsável, a gente tem o Defraud, que é um personagem misterioso que aparece no teatro, mas que parece que vai ser bastante importante e relevante na história, tanto pelo que a gente lê na sinopse, quanto pelo fato dele protagonizar todo o encerramento do anime. Então a gente vai sendo apresentado alguns personagens importantes e alguns elementos da história. Esses elementos, eles são interessantes. Por exemplo, o fato de parecer que os vampiros, eles são categorizados conforme o seu grau de poder e raridade. E esse grau, que aparentemente varia muito, eles quando transformam alguém, aquela pessoa transformada, aquele novo vampiro, ele parece também se tornar uma espécie mais rara e mais forte. Então a história propõe isso, né? Propõe essa infecção dessa maneira. Também deixa claro pra gente que é uma infecção, ela é transmitida, né? Como a gente vê nas histórias clássicas através da mordida, só que não fica bem claro como é o processo
processo de transformação. Nesse primeiro episódio, uma coisa que eu achei muito legal é que o processo de transformação, ele pode mexer com o psicológico da vítima, né? Por exemplo, a mulher, a atriz, ela ficou presa na cena que ela tava ensaiando pouco tempo antes, e ela ficou presa naquilo. Ela tava praticamente incomunicável, ela vivia presa aquilo, então mexe com o psicológico da vítima, e às vezes elas já não conseguem mais responder. E se elas não são úteis pro exército, eles vão se livrar deles. Então eles tornam os vampiros, o exército torna os vampiros em peças descartáveis. Ou são úteis pro projeto, pra proposta do exército, ou eles são peças descartáveis e provavelmente vão ser eliminados. Então vários desses aspectos são trabalhados de forma clássica. O sol, ele consegue eliminar vampiros, essa questão de ser uma coisa infecciosa, essa questão de grau de poder também é bastante comum. Normalmente nas histórias mais clássicas varia conforme o tempo de existência do vampiro, mas também é algo bastante interessante. Então eles inserem esses elementos clássicos em histórias de vampiro nessa história e tentam usar isso de uma forma que torne ela mais misteriosa e mais dramática, como é justamente essa questão de como o psicológico de uma pessoa transformada pode ficar abalado. Ele é esteticamente muito bonito e isso é um conjunto de elementos que fazem isso. Primeiro, a arte, o design dos personagens, misturado ao conceito de ser um anime de época, consegue trabalhar bem com aquele figurino elaborado e elegante, consegue trabalhar bem com cenários cheios de construções antigas. Por mais que esse cenário não seja muito detalhado às vezes, existe uma preocupação muito grande com a questão de storyboard, de deixar isso tudo bem alinhado e transformar cenas simples em uma coisa visualmente muito bonita. O traço dos personagens em alguns momentos até parece despreocupado e pouco detalhado, mas eu acho que combina bem com o que eles entregam no resto do anime, né? Então ele torna o anime um pouco mais artistão, assim, um pouco mais conceitual. Agora existe uma pegada com a fotografia, a paleta de cores do anime que eu acho que faz esse trabalho melhor do que ninguém. A paleta de cores, ela se mantém sempre em tons escuros e baixos, entre marrom, preto e vermelho, o que é comum até a gente ver em animes de vampiro, né? Isso é bastante comum na real. Não só de vampiros, mas animes que puxem um pouco mais pra esse tom bastante sombrio, né? Esse tom um pouco mais misterioso da coisa. Então eles abusam disso e o resto de toda a atração estética que a gente vê no anime, ele se dá por conta da fotografia. O jogo que eles fazem de luz ao longo do anime, ele é muito atraente, né? Os focos, a falta de sombra, a maneira como a luz trabalha durante diálogos e interações entre os personagens. Tem uma cena que é muito legal quando eles estão no subsolo e eles vão andando e sempre que um tá falando alguma coisa durante a conversa, a luz no ambiente deles foca nele. Então eles conseguem usar bem dos elementos que estão em torno deles e é claro, né, isso tudo abusando desse tom misterioso. Como eu falei antes, o trabalho de storyboard é uma coisa muito linda também. Todos os cenários, por mais simplistas que eles pareçam às vezes, por mais que eles pareçam ter poucos detalhes, a cena fica toda muito bonita juntando todos esses elementos. A trilha sonora funciona bem, ela é calma, na maior parte das vezes ela é delicada, não letrada em todo o primeiro episódio. E eu gostei muito da transição que eles fazem da chegada do personagem até eles irem ao seu ponto de destino, quando Maeda chega no local e a gente tem todo esse percurso deles dentro do carro, passando perto de trem e tudo mais, e a gente acompanha todo o cenário, todo o universo onde isso vai acontecer, a cidade e toda essa ambientação é muito legal, assim, porque não tem diálogo, não tem música letrada, tem só essa trilha sonora instrumental e todo esse processo, e é muito legal, muito atraente. A coisa que me deixou triste em toda a história é que a gente tá falando de vampiros em 2021. Quando que vampiros em 2021 vão ser héteros? Isso é uma palhaçada, impossível. Mas um deles já tem uma noiva esperando, o outro é casado. É claro que vários personagens ainda não apareceram, mas isso aí foi um pouco frustrante. Eu achei que o fanservice, o chip ia ser um pouco mais forte, e agora eu tô meio que achando que ele não vai pender pra esse lado não, né? Porque a gente tá falando de anime de vampiro, mano. Nossa, vampiros servem muito pra isso, muito fanfic, muito fanservice. De maneira geral, esse primeiro episódio ele é bastante confuso. Se você ler a sinopse, ele vai funcionar bem, tá? Mas se você não leu e só assistir, vai ficar tudo muito confuso. Mas lendo, né, entendendo qual é a proposta do anime, tu já sabe que eles parecem estar querendo contar a coisa de uma ordem, de uma forma cronológica, querendo contar como tudo começou primeiro, como eles montaram a equipe,
equipe, alguma coisa assim. Então aí a coisa faz mais sentido. Fora isso, ele é bastante confuso e a narrativa usada nesse primeiro episódio, que é meio filosófica demais, eu acho, né, dramática demais, talvez abusando do fato da vítima ser uma atriz de teatro, eu acho que também deixou o ritmo meio lento, meio chato, né? Talvez eu já tinha entrado esperando mais coisa, porque eu já sabia qual era o propósito do anime, e no final ficou tudo muito confuso. Se você já assistiu Mars Red, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!